nossos encontros do projeto de extensão Tertúlia Literária Virtual, O Feminino nos Clássicos da Literatura, trouxemos 3 grandes obras da literatura para refletirmos sobre o papel da mulher na sociedade, sua emancipação e a desigualdade de gênero. Vamos relembrar rapidamente de cada uma das obras, começando com Um Teto Todo Seu, da escritora inglesa Virginia Woolf, publicado em 1929 como um ensaio literário. A autora apresenta suas reflexões sobre o tema mulheres e ficção apresentadas em 1928, durante uma conferência em 2 universidades inglesas para mulheres. É interessante notar que, apesar de ser classificado como um ensaio literário, a obra envolve narrador e personagens fictícios. Naquela época as mulheres se casavam, gostassem ou não, muito jovens e tinham que se dedicar às tarefas domésticas e aos cuidados dos filhos. As mulheres não tinham dinheiro pois dependiam dos pais ou do marido. Enquanto os homens podiam estudar e ter uma vida social que lhes enriquecia intelectualmente, a maioria das mulheres ficava confinada ao ambiente doméstico e à criação dos filhos. Aquelas que ousassem manifestar qualquer tipo de expressão eram severamente criticadas e até mesmo consideradas imorais. Além disso, acreditava-se que a inteligência das mulheres era inferior à inteligência dos homens. A situação social e financeira das mulheres, marcada pela predominante dependência nos pais ou no marido, pela falta de oportunidades para estudar e ter uma inserção na sociedade propícia ao desenvolvimento intelectual, era um entrave para a produção literária feminina e para as artes em geral. Na época de Shakespeare, por exemplo, suas peças tinham mulheres poderosas, como Cleópatra. Entretanto, naquela época as mulheres não podiam nem atuar e homens mais jovens, que ainda não tinham a voz de homens maduros, faziam os papéis femininos. Judith Shakespeare, a irmã fictícia de Shakespeare, se tivesse o mesmo talento que seu irmão jamais teria tido o sucesso que ele teve pois não teve as mesmas oportunidades que ele. Com o passar dos anos muitas mulheres se dedicaram à literatura e tiveram êxito, como as famosas Irmãs Brontë. O acesso à educação formal e a liberdade conquistada ao longo dos anos possibilitaram que as mulheres escrevessem sobre assuntos diversos, não mais se restringindo a romances. Entretanto, as mulheres sempre enfrentaram dificuldades e a hostilidade da sociedade por suas escolhas. A autora defende que as mulheres precisam ter um teto todo seu e independência financeira para produzir literatura. O 15, da escritora nordestina que foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, Raquel de Queiroz, publicado em 1930, a história de Chico Bento e sua família durante a seca de 1915 que assolou o Nordeste brasileiro nos comove. Na obra, a representação feminina aparece em algumas personagens, dentre elas, a da professora Conceição. Conceição era diferente da maioria das moças porque não tinha o casamento como prioridade em sua vida. Ela queria estudar, trabalhar e ser uma mulher independente. Gostava de ajudar outras pessoas e, inclusive, criou o filho de Chico Bento. Porém, ela era muito questionada sobre as suas ideias, a sua solteirice e a maternidade. Mulher que não casava era considerada um aleijão. Mesmo sob a pressão da sociedade, Conceição não se subordinava às regras sociais e era feliz com suas escolhas. Gabriela, Cravo e Canela, do escritor baiano Jorge Amado, publicado em 1958 e adaptado para telenovelas em 1975 e 2012, temos uma crônica da vida de uma cidade de interior, especificamente Ilhéus, no sul da Bahia, em 1925, em um momento de muitas transformações de hábitos e costumes devido à ascensão econômica da cidade produtora de cacau. A sociedade ilhéense ditava as regras e as mulheres que não seguiam essas regras eram consideradas imorais. Era uma sociedade na qual a honra de marido enganado somente com sangue podia ser lavada. Assim como nos outros livros, o destino das mulheres era o casamento, a criação dos filhos e os afazeres domésticos. As mulheres que não casavam tinham que permanecer virgens para ter o respeito da sociedade. No matrimônio, a atividade sexual tinha somente uma função procriadora.
As mulheres tinham que reprimir seus desejos sexuais enquanto os homens podiam ter relações fora do casamento e manter as suas amantes. A protagonista, Gabriela, representada pela sua sensualidade e pelas habilidades culinárias, não seguia nenhuma das normas impostas pela sociedade e, inclusive, escolhia com quem se deitar. Era considerada a mulher ideal, cama e mesa, mas sofreu o preconceito da sociedade por suas escolhas. Mesmo assim, Gabriela preferiu ter a liberdade que as mulheres casadas não tinham. Ela preferia ser a cozinheira ao invés da esposa. Esperamos que os encontros realizados possam despertar o interesse pela leitura e oportunizar a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, a desigualdade de gênero, entre outros.